Nós vamos falar há alguns dias sobre um chamado de Jesus para nós, um chamado de Jesus para a igreja, um chamado de Jesus para mim, um chamado de Jesus para você. É interessante que é um assunto que nós não temos tido muito hábito de falar sobre isso, mas tivemos a oportunidade de falar sobre isso no grupo e tem sido uma bênção nas nossas vidas, sobre a nossa missão como igreja. E nós vivemos um tempo onde as igrejas estão sendo esvaziadas. Nós vivemos dias difíceis, como se a igreja fosse uma sala de aula e os crentes agora já pós-graduados não têm mais nada o que aprender, não precisam mais da igreja. A gente tem vivido um esvaziamento da igreja e com ele também uma falta de relevância da igreja na nossa sociedade. E nós nos levantamos em nome de Jesus para que isso não aconteça na nossa comunidade. É por isso que nós estamos aqui, porque entendemos a necessidade de nós sermos relevantes na nossa vida, na nossa família, mas também relevantes na sociedade em que nós estamos colocados, em que o Senhor nos colocou. E quando nós falamos como ser igreja, nós temos falado sobre isso, nós precisamos entender que a igreja é uma embaixada do reino de Deus. Eu não sei se você entende o que é uma embaixada. Uma embaixada é quando... Obrigada. Uma embaixada é alguém que está num país, que vive nesse país, mas não vive de acordo com as normas, nem com as leis, nem com a cultura desse país, mas ele vive de acordo com o país a que ele pertence. E quando nós entendemos que nós estamos no mundo, que nós somos parte desse mundo, graças a Deus, nós entendemos que temos a responsabilidade de agirmos como embaixadores de Deus. Porque a palavra eclésia quer dizer chamados para fora. Nós somos chamados para fora do mundo para vivermos no reino do Filho do seu amor. E tem um texto que eu quero começar a ler com vocês que fala sobre isso. Vocês, porém, são raça eleita, ou geração eleita. Vocês são sacerdócio real, nação santa. Obrigada. Povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem são essas pessoas? Quem são esses eleitos? Quem são esses escolhidos de Deus? Essas pessoas que são de uma outra nação, que vivem num mundo imundo, corrompido, mas que são uma nação santa. Essas pessoas que foram chamadas por um propósito. E esse propósito é anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos essa nação. Nós somos essas pessoas. Nós somos aqueles que nos tornamos uma comunidade de novas criaturas. E eu amo esse texto, convido que você leia ele comigo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se estivessem fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Então nós somos essa nação, nós somos esse povo, essa gente, essa comunidade de pessoas que nasceram de novo com um propósito. Nós fomos primeiros alcançados por esse ministério, esse serviço de reconciliação que foi feito em Jesus, porque a palavra ministério quer dizer serviço. Ele nos reconciliou com Deus na cruz do Calvário, quando na cruz ele verteu o seu sangue e nos fez limpos
remidos, lavados, filhos de Deus, todos aqueles que receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. E nós, reconciliados agora, recebemos uma missão. Nós, os embaixadores, temos uma missão, um mandato, uma ordem, que é que a gente leve essa mensagem da reconciliação. E esse texto é lindo, que vocês vivam como embaixadores do reino, que vocês falem para as pessoas como se Deus estivesse falando por meio de vocês. Você consegue entender isso? Sabe como é que Deus vai falar no mundo, para o mundo, que o amor de Deus está disponível? Que Jesus veio para amá-los, que Jesus veio para que nós pudéssemos ser uma família, que em Deus há esperança, que em Deus há amor, que em Deus há paz, que em Deus há cura, que em Deus há restauração do homem todo, do corpo, da alma, do espírito, do trabalho, da família. Sabe como que Deus vai falar com o mundo? Através de mim e de você. E essa é a nossa mensagem, e essa é a nossa função, esse é o nosso objetivo. Viver no mundo, mas entender que nós não pertencemos a ele, porque nós somos de uma outra nação, de uma nação santa, e vivemos aqui como embaixadores, como peregrinos, aguardando o grande dia da ressurreição dos mortos, do nosso encontro com Jesus. Enquanto isso não acontece, nós temos uma missão, e é sobre essa missão, sobre a proclamação do arrependimento, da confissão dos pecados, da nova vida, que nós vamos falar um pouco sobre nesses dias. Entendendo em primeiro lugar que a missão, ela vem do próprio Deus. Para nós chegarmos aqui, houve todo um caminho que foi percorrido. E você vai entender isso quando você lê as Escrituras, se você lê o Antigo Testamento. Você vai ver que em um determinado momento Deus enviou Abraão, falou para ele: você vai sair da sua casa, você vai para um outro lugar, eu vou fazer uma aliança com você. E essa aliança que eu vou fazer com você vai ser o seguinte: se você confiar em mim, você crer em mim, e você estiver disponível nas minhas mãos, eu vou fazer uma nação, vai ser tanta gente que vai ser teu descendente, que é mais que a estrela do céu, é mais que a areia que você está vendo. Esse sujeito crê. E depois dele a gente vê que Deus envia José para o Egito, porque havia necessidade de resguardar, de preservar o remanescente fiel na terra. E aquele povo é escravizado, aquele povo começa a sofrer, são 400 anos, até que Deus levanta um outro homem, que é Moisés. E esse homem então veio pregando a libertação, ele veio pregando uma renovação, ele trouxe aquilo que nós entendemos no Pentateuco, os limites, as condições, os códigos, o modo do povo de Deus viver. E até que Jesus viesse, muitos profetas, muita gente foi enviada para que essa mensagem chegasse, até que, como a palavra fala, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. E depois que o Pai e o Filho também nos enviaram o Espírito Santo, nós como igreja, levados, conduzidos, cheios do Espírito Santo, recebemos então essa missão, a missão de irmos ao mundo da mesma maneira que Jesus foi ao mundo. E nós vamos ver um pouco do que é esse envio, esse ministério público de Jesus. Porque enquanto ele ainda estava por aqui, ele chamou 12, depois chamou 70, depois nomeou outros, até que em um determinado momento ele fala para todos aqueles que são os seus discípulos que eles têm uma grande missão. E isso acontece nos 4 evangelhos. E essa é a base dos nossos estudos nesses dias. O que nós usamos como padrão para a nossa chamada é de Marcos 16:15, que fala: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vão e preguem a todos. Em Mateus, o mandato é um pouco mais ampliado, porque não é só falar. Ele fala o seguinte: olha, vocês não vão só pregar, vocês vão fazer discípulo. E discípulo é relacionamento. Discípulo é seguidor, não é seguidor comprado do Instagram, é seguidor ganhado. Vocês vão fazer seguidor. E outra, vocês vão fazer um vínculo com essas pessoas, porque elas também vão ter um vínculo, elas vão ser batizadas, elas vão ser imersas no corpo de Cristo. E uma vez no corpo de Cristo, vocês vão ter uma grande responsabilidade com essas pessoas, porque vocês vão ter que ensinar elas a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. Vocês conseguem entender a dimensão? Aí chega em Lucas, o texto é lindo,
pregado arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio, Jesus fala, promessa do meu Pai. Qual era a promessa do Pai? Qual era a promessa que capacitaria a gente a ir pregar, a ir fazer discípulos, a ir batizar, a ir ensinar? Depois a gente vê que essa é a mensagem, quando Jesus em Atos 1:8 fala: fiquem em Jerusalém, vocês vão receber poder. O poder que vem do Espírito Santo, o Espírito Santo vai descer sobre você, e aí cheios do Espírito Santo, a capacitação vem do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, vocês vão ser as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até Peruíbe, os confins da terra. Até aqui nós chegamos, porque homens comprometidos com Deus responderam a esse chamado. Até aqui nós chegamos porque homens cheios do Espírito Santo ministraram para mim e para você. Até aqui nós chegamos porque essa mensagem não se perdeu. Foram 2000 anos que essa mensagem da cruz não se perdeu, porque era necessário e ainda é necessário que essa mensagem seja propagada para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é urgente, porque todos os dias existem pessoas perecendo sem ouvir a mensagem da cruz, sem ouvir a mensagem de esperança, sem ter acesso a esse conhecimento da salvação. Isso é urgente. Nós chegamos aqui porque pessoas antes de nós estavam comprometidos a responder sim para Jesus. Porque jovens, homens, mulheres, senhoras, mães, pais, gente que trabalha, gente que não tem tempo, em algum momento ouviu a voz de Deus e foi na sua direção, levando a palavra da verdade, que iluminou o seu caminhar, que abriu os seus olhos, que os seus olhos foram desvendados para que você contemplasse ao Cristo ressurreto, Filho de Deus. E quando nós entendemos isso, nós vamos para talvez a forma mais crucial, a forma mais densa do chamado, que é em João. Porque João fala, quando Jesus está orando no cenáculo, ele fala para o Pai: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. Depois, mais uns dias, depois que ele é morto, depois que ele ressuscitou, de novo, provavelmente, dizem os estudiosos do mesmo cenáculo, Jesus aparece e fala: paz seja convosco, assim como o Pai vos enviou, eu também vos envio. Existe um padrão. Existe um padrão para pregar. Existe um padrão para fazer discípulos. Existe um padrão para aqueles que estão querendo ensinar. Existe um padrão para aqueles que ouvem o chamado, é que nós sejamos comprometidos como Jesus foi comprometido. Que nós sejamos enviados como Jesus foi enviado. Nós precisamos entender por que e como o Pai enviou o Filho. E quando a gente olha para o tamanho da dimensão da missão de Jesus, e a gente falava que antes do haja luz houve haja cruz, houve um comprometimento de Jesus antes da criação. Se tudo der errado, eu vou lá e eu morro por eles, eu entrego a minha vida por eles. Vamos dar liberdade para essa gente. Eles precisam nos adorar livres, eles precisam ter livre-arbítrio para que a gente possa receber a verdadeira adoração, para que a gente não tenha robôs, mas para que a gente tenha filhos, para que a gente tenha uma família. E Deus nos fez livres. Mas desde lá, antes da criação, ele era o cordeiro morto, antes da fundação do mundo. E quando nós entendemos o tamanho da missão de Jesus, a gente pode até hesitar: mas como assim, gente, que eu vou ser enviado ao mundo como Jesus? Se Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Em alguns versículos você vai ler que ele veio para morrer. Aí vai ficando muito pesado esse negócio desse retiro. E é claro que a gente tem as nossas limitações na nossa missão, porque nós não somos salvadores, nós temos um único Salvador. Mas nós precisamos entender algumas características da missão de Jesus ao expiar os nossos pecados e trazer a vida para nós. E a primeira delas, e nós vamos falar só de duas, a primeira delas é o serviço. Jesus declarou: o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate de muitos.
E esse é um problema sério na igreja. A igreja vai criando um jeitão meio de consumo, onde eu vou escolhendo um lugar que seja mais confortável, que as pessoas me recebam melhor, um lugar onde eu vou ser melhor servido. E dificilmente as pessoas entendem que o nosso lugar no reino, o nosso lugar na igreja é servindo, que no reino maior é o que serve. E Jesus nos chama para que nós sejamos enviados ao mundo como Ele foi enviado. E Lucas 22, 27 fala: eu estou no meio de vós como aquele que serve. E Jesus pregou, Jesus ministrou, Ele falou da natureza do reino, Ele falou que o reino estaria chegando. Mas irmãos, Ele serviu tanto quanto Ele falou. Tanto é que em Mateus você vai ver que estar firme na rocha é estar em Jesus e em suas palavras. Mas estar em Jesus é entender que o ministério dele foi muitas vezes dar comida para quem estava com fome. O ministério de Jesus muitas vezes foi curar quem estava doente, foi ressuscitar e devolver um filho para uma viúva, foi tocar em pessoas que não podiam ser tocadas, foi trocar uma ideia com uma mulher que ninguém queria falar com ela, foi jantar com um sujeito odiado pela sociedade, transformou a vida dele e da sociedade também. Ao nos identificarmos com Jesus, vamos ver que ele conversou, ele tocou, ele jantou, ele curou. Ele era uma pessoa que serviu. E aí ele fala: o Pai me enviou e eu envio vocês com essa mesma missão de servir. Jesus veio para servir. Filipenses fala que ele se esvaziou da glória dele e ele se fez um de nós. E se fazendo de nós, não foi um de nós rei, top, não, ele se fez um de nós servo. E como servo ele foi até o final, ele foi até a morte para nos servir. E a segunda característica que a gente vê, e é a maior e mais linda característica de Jesus, é o amor. É o amor. O amor de Jesus foi revelado durante todo o período que ele esteve aqui. Nós aprendemos com a compaixão de Jesus, com a misericórdia de Jesus, com a forma com que ele olhava a segunda vez pelas pessoas. Nós entendemos que não há nenhum outro aspecto da missão tão precioso como o amor. E a forma com que Jesus se identificou com a gente. Porque ele não apareceu como uma alienígena, vindo de outro lugar, ele se fez homem. Um de nós, misturado no meio das pessoas, ninguém saberia nem quem era Deus. E ele comeu peixe, ele subiu no barco, ele dormiu com os caras, ele visitava as pessoas, ele entrou na vida das pessoas. E amor é isso, é a gente se fazer gente para que a mensagem alcance os corações. E foi isso que Jesus fez. Ele assumiu a nossa humanidade, ele assumiu a nossa carne, ele assumiu o nosso sangue, a nossa cultura, ele experimentou. Hebreus vai falar que ele experimentou e foi tentado em tudo que a gente foi tentado. Isaías falou que ele era um homem experimentado, um homem de dores, alguém que foi homem como nós somos. Ele estava no mesmo patamar que as pessoas que precisavam da mensagem do Evangelho. E agora ele nos envia para o mundo para que a gente se identifique com os outros da mesma maneira que ele se identificou com a gente, sem perder a nossa identidade cristã. Mas de que maneira nós podemos então conciliar essas características tão profundas de Jesus, que é o serviço e o amor na nossa missão? Como nós podemos ir em amor no ministério da reconciliação? Como nós podemos viver intensamente esse serviço de reconciliar homens com Deus na nossa vida, servindo ao Senhor? E eu quero ler mais 2 versículos com você. 1 João 3, 17 e 18 fala: ora, aquele que possui recursos desse mundo e vir seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. O amor em ação vai jorrar dentro de uma situação. Primeiro você vai ver um ser humano
Depois você vai fazer um autoexame para saber quais são os meios que você tem para satisfazer essa necessidade. Se você vê o seu irmão, qual é a sua atitude? Se alguém chega com uma necessidade na sua frente, qual é a sua atitude? Nós falamos sobre isso domingo passado. Falamos muito sobre isso no domingo passado, mas eu vou ler o texto de novo da semana passada de Tiago. Se o irmão ou a irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vai em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, acompanhada de obras, está morta. Se eu não relaciono o que eu tenho com o que eu vejo, como eu vou dizer que eu estou servindo ou amando o meu próximo? A história é sobre aquele sujeito que não era nem um sacerdote e nem um levita, mas que consegue ver a necessidade de alguém que estava jogado pelo caminho. É essa a nossa missão. Entender que todas as pessoas que estão jogadas pelo nosso caminho são o nosso próximo. São as pessoas pelas quais nós precisamos desenvolver a missão do amor. Nós seremos os samaritanos, então, que embora não tenhamos tantas credenciais como as pessoas esperam de nós, estamos na missão de embaixadores do reino de Deus, levando o amor e levando o serviço. Olhar e ver, olhar e perceber, olhar a segunda vez, olhar e se importar. E quando a gente entende isso, a gente também vai entender que isso não se limita às necessidades materiais. Porque existem pessoas cheias de necessidades espirituais em volta da gente, afundadas em pecados, em crises, vivendo vidas dissolutas, precisando de Deus. E às vezes nós somos até coniventes, nós nos calamos, nós somos cúmplices das obras infrutuosas das trevas, porque nós não denunciamos, não há luz em nós. Nós estamos vendo alguém que precisa de Deus e nós nos calamos. Que missão é essa? Ou como perguntaria João, como que vai permanecer em você o amor de Deus? Depois você fala, cara, eu te amo, mas tu vai para o inferno. Que amor é esse? É um amor de palavras? Que amor é esse que não se importa? Ver a necessidade, possuir a solução. A gente precisa ter esse amor para agir, para depender não só daquilo que a gente vê, mas principalmente daquilo que a gente tem para oferecer. E eu lembro de uma história que eu gosto muito, que está em Atos, está pequenininha, eu vou ler para vocês. E Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, à nona, e era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhes dessem esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. O que a gente vê é, mais uma vez, um cristão olhando duas vezes para alguém com necessidade. Eu pergunto para você, o que era mais fácil, jogar uma moeda para aquele coxo, ou falar para ele, em nome de Jesus, levante e anda? Quantas moedas nós estamos jogando pelo caminho com as pessoas que estão sentadas na porta da nossa vida, pedindo esmolas, pedindo uma oração, pedindo um conselho? Qual é a nossa postura, irmãos? Quando que nós vamos ser investidos pelo Espírito Santo para assumir a nossa missão e olhar duas vezes e fitar nos olhos e ver a necessidade e falar, olha, eu não tenho o que você pensa que você precisa, mas há algo que pode mudar substancialmente a sua vida e você não vai mais precisar de esmola, você vai poder viver como rei, como filho do rei. Levanta e anda. E você vai ler a história no final de Atos 3. Aquilo fez um alvoroço, porque esse sujeito, ele entrou, foi saltando e louvando e fez o maior barulho no templo, e todo mundo conhecia ele, e foi um alvoroço tão grande que os fariseus prenderam Pedro e João.
Mas antes disso, eles pregaram o Evangelho lindamente. Leiam Atos 3. Você quer falar de Jesus? Você quer aprender a falar de Jesus? Leia Atos 3. Sabe o que aconteceu com esses sujeitos presos? Enquanto eles estavam presos, o Espírito Santo estava agindo na vida daquelas pessoas que ouviram a mensagem. O texto bíblico fala que 5.000 pessoas se converteram naquele dia. 5.000 pessoas. Porque homens cheios e movidos pelo Espírito Santo olharam 2 vezes para quem tinha uma necessidade. Eles se sujeitaram. Eles viram a necessidade, eles dispuseram aquele que eles tinham. Não tenho nada, mas eu tenho Jesus. Irmãos, quem tem Jesus tem tudo. Quando você tem Jesus, você tem absolutamente tudo. O que seus amigos, o que a sua família, o que as pessoas que você ama precisam, as pessoas que você ama precisam de Jesus. Eles precisam de Jesus, eles precisam saber. E quando nós vemos essa história linda, a gente entende que existe algo muito especial quando a gente age dessa maneira. Quando a gente vê além da espiritualidade das pessoas. Quando não é só de boca, como diz João. Para de ficar falando de amor de boca. Ficar falando de Jesus, só falando de Jesus sem viver Jesus. Quando você vive nessa intensidade, olhando a necessidade, que às vezes é um pão sim, às vezes é uma luz sim, às vezes é uma carona, às vezes é uma conversa, às vezes é um café, às vezes é um abraço. Quando você olha além só daquela espiritualidade, o sujeito não quer saber de Jesus, eu também não quero mais saber dele. Ele não quer saber desse Jesusinho pregado, chato, que você fica falando e não vive. É disso que ele não quer saber. Quando você coloca a ação do social, da responsabilidade pela dor, pelo sofrimento das outras pessoas, na mesma conta da sua pregação, você traz visibilidade, credibilidade para aquilo que você está falando. E é isso que aconteceu aqui. Era isso que acontecia com esses homens. Eles se importavam com as viúvas, se importavam com as pessoas que não tinham necessidade. Foi num contexto desse que eles traziam tudo, todo mundo trazia tudo que tinha e ninguém tinha falta de nada. Era um evangelho vivido, irmãos. É esse evangelho que transforma o mundo. Essa é a nossa missão. Não é sair pregando, é sair vivendo, é pregando com a minha vida, é olhando 2 vezes para quem está sentado pelo nosso caminho. E quando nós entendemos isso, quando a gente entende isso, a gente entende que tanto servir a pessoa materialmente, como pregar o evangelho, ministrar e evangelizar, tem em si padrões extremamente genuínos e verdadeiros. Nós vamos falar amanhã especificamente sobre evangelização, sobre como pregar. Há uma missão tremenda nisso, mas a gente precisa entender que junto com a espiritualidade das pessoas, muitas vezes há uma necessidade material que precisa ser suprida. E eu amo essa frase: um homem faminto não tem ouvidos. Não tem ouvidos. Não queira falar de Jesus para quem não tem necessidade, você pode ajudar e não ajuda. Está aqui como filho de Jesus. Faça isso. O homem faminto não tem ouvidos. Em Romanos 12 vai falar: se teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Fazendo isso, você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele. Jesus falou sobre isso. Olha, o teu próximo é também teu inimigo. Para quem você tem que dar de comer? Para quem você tem que dar de beber? Para quem está no teu caminho, porque essa é a tua missão. É quem está próximo de você. É esse o cumprimento do segundo mandamento, é amar. É amar como a si mesmo. Isso inclui todas as pessoas que precisam, que estão no nosso caminho. Nós temos então uma soma que vai trazer credibilidade, visibilidade para a nossa missão, que é juntar o mandato, o nosso chamado, nossa responsabilidade de sermos embaixadores de Cristo, com o maior dos mandamentos, que é amar a Deus e amar ao outro. Quando nós juntamos essas 2 coisas, nós estamos começando a compreender qual é a missão de Jesus, porque foi dessa maneira que ele saiu. Ele podia ter vindo com fogo consumidor, o pessoal ia entender rapidinho a necessidade de salvação.
com a ira, com a justiça sem graça. Mas não foi assim que ele agiu conosco. Ele agiu em amor. E quando nós tomamos o amor e o serviço, nós precisamos entender que existe uma urgência. E essa pergunta de João, irmãos, talvez foi a que mais me incomodou. Como é que eu vou poder dizer que eu amo se eu não me incomodo, se eu não me importo? Que amor é esse de palavra de boca? Eu já estava chateada com o Thiago que falou, isso daí é uma fé morta. Tira a gente do conforto. Nós precisamos entender nas coisas que nós estamos envolvidos. Nós precisamos entender que o próximo é uma alma sem corpo. Mas nós também não somos uma ONG. E as pessoas não são um corpo sem alma. Elas estão inseridas dentro de uma sociedade, dentro de uma comunidade. E é a nossa responsabilidade levar amor e levar serviço. Deus, então, nos chama, irmãos. Nós somos enviados ao mundo como Jesus para servir. Essa é a expressão do nosso amor e do nosso serviço. Nós precisamos responder. De que forma? De que forma que nós vamos responder a isso? De uma forma prática. Existem algum caminho para que a gente possa viver isso? E eu entendo, irmãos, que quando nós... Quando nós entendemos a nossa responsabilidade, nós vamos ser cristãos onde nós estamos. Você vai ser cristão lá na sua empresa. Você vai ser cristão como um bancário. Você vai ser cristão como um dentista, como um advogado. Você vai ser cristão como um vendedor. Você vai ser cristão como uma mãe, como um pai. Você vai ser cristão servindo aonde você está, na sua profissão. Na sua profissão você vai ter a possibilidade de viver e de você refletir a glória de Deus, de viver padrões de justiça, de integridade, de honestidade. Você vai se diferenciar dos outros. Você vai viver na contramão. Mas ali onde você está, é o seu lugar de atuação. Deus colocou você ali onde você está. Você não está onde você está por acaso. Deus tem um propósito na sua vida e tem um propósito nas vidas que cercam você. Mas existem outras pessoas que estão de uma forma mais comprometidas e que deixam tudo. Deixam suas vidas, deixam suas possibilidades, deixam suas oportunidades e caem, mergulham de cabeça e deixam tudo para seguir e servir a Jesus. Pessoas que se envolvem nas missões, missionários, pessoas que deixam o conforto, que arriscam as suas vidas e as vidas das suas famílias, porque ouviram esse chamado. Isso foi mais importante do que qualquer outra coisa. E elas falam, quero viver e morrer por causa desse negócio aí. Vou eu e vou minha família. E isso é lindo demais. Porque existem pessoas, não só em outras nações, não só missões transculturais, mas existem pessoas que precisam de gente. E se tem uma coisa que dá muito mais valiosa do que dinheiro, irmãos, é tempo. É tempo. Ninguém tem tempo para mais ninguém. E as pessoas precisam de tempo. E Deus levanta algumas outras que vão falar, todo o teu tempo vai ser para a minha obra. Então você pode se comprometer com essas pessoas. Se você não pode ir, você pode ofertar, você pode custear, você pode orar, você pode sustentar emocionalmente e espiritualmente. Nós vamos ter um missionário aqui entre nós na segunda-feira que tem vivido isso com a sua família. A Nicole escolheu esse caminho. São pessoas que estão comprometidas em servir e amar a Jesus todo o seu tempo. Aí você entende como isso é custoso, como que isso custa e quanto que isso vale. E você pode abençoar a sua igreja local. É fácil a gente perceber quem tem um ministério de pregar, né? A gente fala, pô, o sujeito fala bem, podia falar num grupo, a gente vive falando isso, né? Fulano podia falar num grupo, o pessoal fala bem, faz, tem gente que
Abençoado, tem o dom da fala. E quantos têm o dom do serviço? Cadê os irmãos para fazer o pão e distribuir na madrugada? Cadê o pessoal da sopa? Cadê o pessoal que quer dar do seu tempo para quem precisa de uma oração e está na rua? Nós podemos e devemos ter esse comprometimento, irmãos, isso é sério. Existe um braço, e o nosso está bem amputado, que precisa agir em direção ao outro. Nós temos uma missão e uma responsabilidade social na nossa cidade, porque também não estamos ali por acaso. Não é de boca, irmãos. Não é mais uma pregação. Não é mais um tema de retiro. É um comprometimento que Deus quer das nossas vidas. Porque nós somos eleitos. Lembra do primeiro versículo? Nós somos chamados. Todos nós que estamos aqui fomos escolhidos para fazermos parte dessa nação santa. Nós temos o privilégio de termos sido escolhidos por Deus. Não fomos nós que o escolhemos. Ele nos chamou. E Ele nos designou. Qual é a nossa resposta? Qual é a nossa resposta a esse chamado? Semana passada eu falava que 87% do nosso país se diz cristão. Olha que coisa bonita. Imagina se 87% dos cristãos fossem nação santa, fossem embaixadores do reino, amassem poderosamente, servissem uns aos outros. Que mundo seria esse, irmãos? É o mundo que Deus quer. É o mundo transformado pelo amor e pela graça de Deus. Ser igreja é ser servo. Ser igreja é entender o meu lugar, o meu propósito no reino, é viver aceitando a missão de que nós fomos chamados para sermos enviados como Jesus, amando e servindo, proclamando e lavando os pés, pregando e distribuindo e partindo pão, tomando cafezinho e olhando 2 vezes no olho de quem está perto da gente, oferecendo aquilo que a gente tem de mais precioso. O que eu tenho eu te dou. Esse é o nosso chamado. Que nível de amor você sente pelas pessoas não cristãs que estão em volta de você? Eu tenho certeza que o Espírito Santo já colocou uma pessoa no seu coração nessa noite. Você lembrou de alguém. Você foi incomodado por uma pessoa que você ama nessa noite. Você faz parte desse propósito, você faz parte desse processo na vida dessa pessoa, irmão. Pode ser que você não tenha a honra de colher, mas você pode ter o privilégio de semear. Um vai semear, o outro vai regar, talvez o outro que vai colher. A gente entende isso. Como você pode revelar o amor de Deus na vida dessas pessoas? Como você pode participar do chamado do ID no seu trabalho, na sua casa, no seu ambiente escolar? Qual é o chamado de Deus para o serviço na igreja local, para o que você foi chamado? Como você tem contribuído para a expansão do reino? Qual é a sua resposta para o ID? Qual é a sua resposta? Nós vamos orar. Queria chamar a Nicole aqui. Vai dirigir a gente em oração. Qual é a nossa resposta para o chamado que Deus deu para a gente? Mas ao mesmo tempo que Deus nos chamou, Ele também nos amou. E quando a gente realmente reconhece o amor que Ele entregou para a gente, a pergunta que dá para ser feita é: qual é a nossa resposta a esse amor? Porque, beleza, a gente tem que amar, servir e ir, mas como a gente reage ao amor que Jesus derramou pela gente? Eu particularmente gostei muito do tema desse retiro. Não somente porque é algo que eu tenho vivido nos últimos meses, mas porque eu sei que não é mais um retiro, não é mais uma série de pregações com o mesmo tema, onde as pessoas os pastores vão continuar o tema, mas eu sei que é algo que vai ser derramado sobre a gente, né, como igreja nessa temporada. E eu acho que o amor,
amar Jesus e amar o próximo não é algo confortável. Jesus chama a gente para fora da nossa zona de conforto. Jesus chama a gente para fora do barco. Ele está para fora do barco, querendo que você saia e ande com Ele até o encontro dele. Queria que você se colocasse de pé e saísse do seu lugar, se juntasse com outra pessoa, desse a mão para que essa pessoa se juntasse em duplas. Por favor, façam duplas. E quero pedir para que vocês, todo mundo se juntou, todo mundo certo? E em voz alta, para a pessoa ouvir, quero que a gente ore uns pelos outros, para que vocês declarem palavras de bênção sobre essa pessoa e que não seja mais um retiro para essa pessoa em específico, que a gente possa realmente absorver tudo que o Senhor quer derramar sobre as nossas vidas durante esses dias. Que haja uma capacitação através do Espírito Santo mesmo sobre as nossas vidas, para que a gente possa responder a esse chamado e a esse amor como o Senhor quer que a gente responda. Então, faça a sua oração de cada vez.